aí pessoal, boa tarde. Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Bem, na aula de hoje nós vamos fazer a correção das atividades que foram passadas ao longo dessa semana. E com essa correção a gente vai visitar todas aquelas habilidades estudadas, né? Desde o estudo do próprio gênero poema, além do significado de palavras e expressões e também o tema do texto, tá bom? Então vamos lá. Projeto de fluência, sexta-feira. Hoje eu quero receber a leitura de vocês. O texto é o mesmo, lá vem um trem, então façam a leitura do texto e mandem um áudio para mim, tá certo? Agora ao estudo da nossa aula de hoje, né? Como eu disse no início, a gente vai fazer a correção das atividades que foram enviadas para vocês ao longo da semana. Lembrando que todas essas atividades estão lá no livro didático de vocês, iniciando na página 152, indo até a página 154, tá certo? Primeiro, a leitura do poema. É um texto do Álvaro de Campos, um dos heterônimos do Fernando Pessoa. É um dos maiores poetas da língua portuguesa. Acredito que um dos maiores poetas da literatura universal e um dos meus poetas preferidos. Gosto muito desse poeta. Esse é um dos heterônimos também que eu mais gosto. Então vamos à leitura do texto. Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes, eu que tenho feito vergonhas financeiras pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisto tudo nesse mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal. Se os oi se me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos. Ah, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra. Poderão as mulheres não os terem amado, podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Álvaro de Campos, um dos heterônimos, uma das personalidades assumidas por Fernando Pessoa. Então, é um texto bem forte, uma crítica bem forte a esse jogo de aparências que há na sociedade. As pessoas nunca contam as derrotas ou nunca falam daquilo que elas fazem de errado. É todo mundo sempre muito bom, todo mundo sempre perfeito. Quem está no universo das redes sociais, principalmente do Instagram, onde quase tudo é mentira, ali quase tudo é editado, é melhorado, entende bem isso, o que é esse jogo, essa grande farsa que é a vida nessas redes sociais. Mas não só as redes sociais, nós vamos trazendo aqui para a nossa realidade. Isso é um traço da sociedade, é um traço das pessoas. Enfim, vamos lá para a exploração do texto. Primeira questão. Após a leitura do poema, reflita sobre estas questões. Qual é o principal assunto do texto? O tema dele, o que é tratado nesse texto? A crítica à hipocrisia ao jogo de aparência das relações sociais. Foi o que eu acabei de falar para vocês, O que o poeta critica é a hipocrisia das pessoas. São as pessoas sempre falarem de suas vitórias, sempre falar daquilo que fazem bem, que fazem corretamente, mas não falam de seus erros, não falam de seus medos, não falam daquilo que está ruim ou o que traz
algo de mais verdadeiro à sua vida, né? E, lógico, isso relacionado a todos os aspectos da vida em sociedade. Eu trouxe o exemplo da rede social porque é algo que está nas nossas vidas. Hoje em dia esse poema foi escrito há bastante tempo, mas as redes sociais são coisas que estão hoje na nossa vida e um lugar que a gente observa bastante esse jogo de aparência, né? Esse ridículo e hipócrita jogo de aparências. Letra B. Como o eu poético se apresenta? Bem, como é que ele fala de si mesmo, né? Como é que ele se define? Então, ele fala de si como um perdedor em relação às outras pessoas que se apresentam sempre como campeões. Só que isso, né, nada mais é do que um traço de ironia, né? Mostrando ironicamente seu espanto por constatar que é o único imperfeito, o único que erra, que tem atitudes tolas, enquanto os demais se mostram sem defeitos, impecáveis em tudo. Ou seja, o eu poético, né, o eu lírico, ele se apresenta como a única pessoa errada do mundo, porque enquanto todos os outros estão aí fazendo propagandas, né, divulgando tudo de bom e de certo que eles fazem, ele assume todos os seus erros. Então fica com aquela impressão de que ele não faz parte desse mundo, já que ele é o único que erra. 2. Releia os 2 versos iniciais. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Com esses versos, sobre o que o eu poético se propõe a refletir. Bem, pessoal, aqui a reflexão, né, aquilo que ele chama a atenção é como todas as pessoas que estão ao seu redor aparentam ser perfeitas, aparentam nunca ter passado por nenhum tipo de problema, nunca falharam, nunca erraram, nunca cometeram nenhum erro, nenhum delito, nunca sofreram por nada, enfim, são impecáveis, são perfeitas. Então, é isso que ele propõe, né, primeiramente lá no início do texto, propõe a reflexão. Ele quer que a gente pense sobre isso, como tudo que está à nossa volta parece ser perfeito, enquanto a nossa vida é cheia de problemas. O que será que é isso? Será que todas as pessoas realmente são perfeitas? Ninguém tem problemas em suas vidas? Claro que não. O que elas fazem é esconder, sempre nessa tentativa de parecer algo que realmente não são. 3. No caderno, anote exemplos de versos em que o eu poético, na letra A, se compara aos seus conhecidos. Nós temos aqui essas possibilidades. Eu verifico que não tenho nisto tudo neste mundo. Ele fala aqui que ele não tem, é como se ele não tivesse lugar, é como se ele não tivesse nada de semelhante com esse mundo, já que ele é tão diferente. Enquanto todos são perfeitos, ele é cheio de falhas, cheio de erros e defeitos. Onde é que é a gente no mundo? Ele pergunta assim porque, na maneira como as pessoas se apresentam, dá a impressão de que nem humanas são, já que não cometem erro algum. Estão sempre divulgando, estão sempre deixando claro todos os acertos, tudo aquilo que fazem de bom, mas as falhas, não. Letra B. Versos em que ele descreve a si próprio. Aqui é uma sequência maior. Eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irresponsavelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Então, nesses versos, ele vai se definindo, né? Ele vai descrevendo um pouco de si e sempre trazendo características que podem até ser vistas como características negativas, mas que são características verdadeiras. Isso é ele de verdade. C. Demonstra que as pessoas com quem convive se apresentam como vencedoras. Temos esses versos aqui. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E também, não são todos o ideal se os ouço e me falam. Não, são todos o ideal se os ouço e me falam. Ou seja, são todos perfeitos naquele seu discurso, naquela sua hipocrisia. Letra D. Versos em que ele diz que gostaria de ouvir das pessoas que o rodeiam. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Ou seja, alguém que assumisse, que tivesse a coragem de falar sobre algo que realmente acontece em sua vida. Não as fotos editadas no Instagram, mas aquilo que realmente está se passando na sua vida. Vamos lá, continuando aqui a nossa correção.
Pulando agora para a questão 6, isso aqui já da segunda atividade que eu passei para vocês. Algumas estrofes do poema enfatizam determinado aspecto da revolta que domina o eu poético. Associe as estrofes ou grupos de estrofes ao assunto que predomina nos respectivos versos. Nas estrofes 1 e 3, nós temos o quê? Comparação com as pessoas que vivem à sua volta. Então, ele vai falando sobre si e sobre as pessoas que estão ao seu redor. Na segunda estrofe, nós temos a visão que o eu poético tem de si mesmo, quando ele vai falando sobre as suas próprias características. Na quarta estrofe, o que ele faz é expor os seus desejos, as expectativas, aquilo que ele gostaria que acontecesse. E estrofes 5, 6 e 7, aqui nós temos um grito de revolta, né? Talvez seja o momento mais empolgante do texto, aquele em que a sua voz, né, a sua revolta está mais latente, chama mais a atenção. 7. Poemas podem explorar diferentes intenções, emocionar, divertir, conscientizar, criticar, denunciar e por aí vai. Qual ou quais dessas intenções se percebem em poema em linha reta e justifique? Bem, pessoal, nesse texto nós temos de forma bem clara uma crítica, né? Criticar uma forma de viver e de pensar, ou seja, uma crítica a um aspecto da sociedade, né? A esse falseamento da realidade. Denunciar o que? A hipocrisia nas relações sociais e também ironizar a tendência das pessoas de valorizar as aparências. Então, o texto todo ele traz uma crítica, ele chama atenção para essa questão de como as pessoas se preocupam com as aparências, mas com isso, né, acabam escondendo o que realmente vivem, aquilo que realmente são. Letra B. A quais destas atitudes se poderia associar o poema de Fernando Pessoa? Nós temos aqui inconformismo, ironia, obediência, originalidade, aceitação e indignação. Bem, inconformismo, ironia, originalidade, indignação, com certeza. Obediência e aceitação, não. É um texto que aponta muita revolta, então não dá para eu dizer que eu posso encontrar aqui traços que levem para a obediência ou para a aceitação. Nada disso, não é isso que acontece nesse texto. Por quê? O eu poético ele se mostra indignado diante de um comportamento que ele denuncia como hipócrita. Faltou um N aqui em denuncia. Se a regra social é mostrar-se impecável, ele revela abertamente suas fraquezas. Então, ele chama a atenção para isso, né? Como as pessoas escondem aquilo que elas são de verdade. E como é que ele faz para chamar a atenção para isso? Expondo os seus próprios defeitos, expondo aquilo que qualquer pessoa preferiria esconder. Ele expõe para mostrar o quão hipócritas são as pessoas. Vamos lá para as últimas questões. Analise o título do poema. Qual é a relação entre o que o eu poético expressa no poema e o significado de linha reta? Por que o título Poema em Linha Reta? Bem, o que a gente pode perceber aqui pela leitura do texto, né, pela interpretação que a gente faz? A linha reta é também uma linha que segue sempre a mesma direção e nunca se desvia do seu traçado. Ou seja, o que seria essa linha reta? Todas as pessoas que têm uma atitude, ou pelo menos dizem agir, né, de forma sempre correta, de forma sempre reta. Então, o eu poético compara as pessoas perfeitas com uma linha reta, por serem pessoas que nunca desviam do seu caminho. Ele, logicamente, por tudo que a gente viu, que a gente leu, ele não se encaixa nessa linha reta. Questão 9. Para o poeta, as pessoas reais, de carne e osso, com suas qualidades e suas falhas, seus acertos e erros, seriam mais adequadamente associadas a qual forma geométrica em vez de uma linha reta? Bem, se as pessoas perfeitas, né, como trata o texto, são aquelas em linha reta, com qual figura geométrica as pessoas normais, né, as pessoas verdadeiramente se pareceriam? Bem, a gente só pode pensar em curvas, né, em sinuosas. Todos vocês vão concordar comigo, né? A nossa vida não segue só um caminho reto. A gente tem sempre problemas, a gente tem os percalços, a gente tem as dificuldades.
temos nossas falhas, nossos erros, nossos medos. Então, tudo isso são curvas que a nossa vida acaba traçando. Então, pensar em curvas, pensar em linhas sinuosas. Então, pessoal, a aula de hoje é essa correção. Então, agora, encerrado aqui o vídeo, nós vamos para a nossa interação no grupo, tá certo, pessoal? Todo mundo partindo agora para o grupo de língua portuguesa para a gente debater essa aula, essa correção e também o assunto que a gente vai estudar hoje, que é denotação e conotação, tá bom? Todo mundo indo lá para o grupo. Inter.